Boa tarde a todos e a todas. Agora eu vou fazer uma breve exposição sobre o meu TCC, em que ele versa sobre uma visão sincrônica do casamento e da união estável para fins de sucessão legítima à luz do debate doutrinário e jurisprudencial. Então, eu procuro utilizar no direito de família, né, especificamente dois institutos familiares, que são justamente o casamento e a união estável, para verificar em cada instituto qual é o regime sucessório de cada um, se houve semelhanças ou não, por intermédio do debate doutrinário e jurisprudencial, em que a metodologia utilizada eu vou expor a seguir. Então, a metodologia foi por intermédio da análise de textos legislativos, né, com posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, com a finalidade de deduzir uma possível semelhança no sistema sucessório do cônjuge e do companheiro e as implicações, né, para o regime das sucessões e nas configurações da família. Então, a metodologia aplicada foi justamente o método bibliográfico dedutivo por intermédio da coleta de julgados, tanto do STF quanto do STJ, com a utilização de palavras-chave como equiparação sucessória entre o companheiro e o cônjuge, companheiro considerado herdeiro necessário, entre outros, entre outros termos similares. Então, eu procurei fazer uma linha cronológica na tentativa de compreender como foi se desenvolvendo o sistema sucessório no decorrer dos anos, né, em que eu começo pelo ano de 1603, com as ordenações filipinas, em que foi uma ordenação portuguesa é, inserida aqui no Brasil, em que o cônjuge ele era considerado herdeiro, porém na ordem de vocação hereditária o cônjuge ele pertencia à quarta classe, então era uma situação considerada bem prejudicial para o cônjuge sobrevivente, justamente porque quando falecesse o cônjuge em que haveria o decujus, na ordem de vocação hereditária, primeiramente seria chamados de primeira classe, que era constituído pelos descendentes, não havendo descendentes, seriam chamados os de segunda classe, que eram os ascendentes, não havendo os ascendentes, seriam convocados os de terceira classe, que era ocupada pelos colaterais, que iam até 10º grau. Então tinha muitos parentes, e por vezes esses parentes eram muito distantes, que poderiam ser chamados, né, a receber esses bens em detrimento do cônjuge sobrevivente que por vezes ajudou a constituir todo esse patrimônio. E isso ele era justificado, né, justamente pelo fato do regime supletivo, ou seja, regime supletivo era justamente quando os nubentes, antes de se casar, eles tinham a possibilidade de constituir um pacto antinupcial, escolhendo o regime de bens, por exemplo, da separação parcial de bens, é, separação total, mas eles não faziam isso, então hoje em dia também acontece bastante, em que naquela época, quando não se adotava nenhum regime de bens, era aplicado automaticamente o regime da comunhão universal de bens, em que todos os bens anteriores ao casamento, em que cada nubente trazia, eles eram acumulados, eles eram ajuntados e durante o casamento, se viessem a constituir novos patrimônios, também era somado a essa única massa de bens, em que posteriormente, quando viesse ao falecimento um dos cônjuges, seria o cônjuge sobrevivente teria a garantia, né, da metade desses bens e por isso que recebeu o nome de meação. Então, de uma certa forma, já havia uma segurança financeira para o cônjuge sobrevivente, então o cônjuge sobrevivente não ia ficar desamparado financeiramente, por isso que naquele período eles colocaram o cônjuge sobrevivente como de quarta classe. Outro ponto importante é que nessa época já era previsto, né, a questão da parte legítima. A parte legítima ele era bem reduzido, na verdade era de apenas um terço, então o proprietário dos bens ele poderia é, dispor, né, de 2/3 dos bens, então a maior parte, mais de 50%, ele poderia doar e fazer o que bem entendesse e dispor da forma que queresse. Porém, em 1907 surge a Lei Feliciano Pena, né, em que o cônjuge ele ascende na classe da ordem de vocação hereditária, passando a ocupar a terceira classe, né? Então foi uma situação muito benéfica e é mantido até os dias de hoje. E também a possibilidade de dispor dos bens ele foi reduzido, né, em que para metade dos bens. Então
a outra metade, né, como a parte legítima, ela vai ser é uma parte que é garantida para os herdeiros legítimos, então ele foi aumentado e a possibilidade de dispor ele foi diminuído, né? Então o proprietário ele só pode dispor, só pode doar ou fazer o que ele bem entender apenas a metade da herança. Porém, em 1916 surgiu o primeiro Código Civil brasileiro, né, em que foi mantida a ordem de vocação hereditária do cônjuge. Então, o cônjuge ele permanece na terceira classe da ordem da vocação hereditária, mas havia possibilidades de se afastar o cônjuge por intermédio do testamento, em que se tornava muito questionável a função do regime de bens, porque quando os nubentes eles procuravam constituir o pacto antinupcial, eles tinham por intuito organizar como seria no futuro a disposição desses bens. Né? Então, de uma certa forma, o pacto antinupcial e os diversos regimes de bens servia justamente para orientar como seria a partilha, como seria feito quando houvesse o falecimento de um dos cônjuges, qual seria a quantidade financeira a ser recebida. E pelo fato de haver essa possibilidade de se afastar o cônjuge por intermédio do testamento, toda essa organização acaba não servindo para nada, cai por terra. Então, e muitas das vezes quem era mais prejudicado na história eram as mulheres, porque nesse período a mulher era considerada relativamente incapaz, então para praticar a maioria dos atos da vida civil necessariamente teria que ter autorização do marido, né, uma ratificação para que produzisse todos os efeitos. Então, de uma certa forma, a mulher acabava sendo afastada, né, por intermédio do testamento e ela saía prejudicada. Ademais, né, outro ponto importante também é que naquele período não havia possibilidade de se alterar o regime de bens. Então, uma vez no pacto antinupcial, quando adotou um tipo de modalidade de regime de bens, posteriormente não poderia ser mais alterado e ia durar até o final da vida. Em 1962, surge uma data muito importante, principalmente pelo surgimento da Lei 4.121, né, do Estatuto da Mulher Casada, em que, além de prever a emancipação da mulher, em que a mulher passa a ser plenamente capaz, também houve a inserção, né, de direitos sucessórios que até então o Código Civil de 1916 não previa, tal como a inserção do usufruto vidual, em que um quarto da herança poderia ser em que um quarto da herança seria do decúgio seria direcionado para o cônjuge sobrevivente, né, para aquelas pessoas que fossem casadas por um regime diverso da comunhão universal, e também foi instituído o direito real de habitação. Então, a Lei 4.121 do Estatuto da Mulher Casada, ele prevê uma série de benefícios que até então o Código Civil de 1916 não previa. Né? Em 1977, surge a Lei 6.515, foi a lei do divórcio, que alterou o regime supletivo. O regime supletivo é justamente aquele que, quando os nubentes não adotam nenhum regime de bens, automaticamente agora vai ser adotado a comunhão parcial de bens e não mais a comunhão universal. E, assim, é, essa lei do divórcio, que prevê esse regime supletivo da comunhão parcial de bens, é o regime até hoje vigente no nosso ordenamento. Em 1988 é um momento muito importante justamente pelo surgimento da Constituição da República Federativa do Brasil, em que foi previsto novas modalidades de família e uma delas é justamente a união estável, em que a união estável nesse período ele tinha um certo preconceito diante da sociedade porque ele derivava do concubinato puro, mas também pelo fato de existir o impuro, né, a sociedade acabou associando as duas modalidades de concubinato como uma coisa não tão boa. Então, em 1994, a Lei 8.971, ela procurou ratificar a legalização do concubinato puro, né, que é a união estável. Então, essa lei, ela descreveu o processo de formação da união estável, preveu também o sistema sucessório, em que o artigo 2º é muito importante, principalmente porque ele prevê que
o companheiro sobrevivente ele tem direito a um quarto da herança. É um processo assim parecido com o que aconteceu também com os cônjuges, né, com o Estatuto da Mulher Casada em 1962. Posteriormente, em 1996, surge a Lei 9.278, que também procura ratificar novamente, né, a ideia da união estável, em que prevê o processo de formação da união estável. Tudo bem que de uma lei para outra tem algumas mudanças de prazos, mas isso não é muito importante. O que é importante mesmo é que foi acrescido novamente, foi acrescido mais um direito sucessório, né, no artigo 7º, parágrafo único, que foi justamente o direito real de habitação. Então, tanto em 1994 quanto em 1996, a junção desses dois direitos sucessórios, ele acabou, de uma certa forma, ficando semelhante com o que estava previsto no artigo 1611 do Código Civil. Então, o sistema sucessório, a partir de 1996, o direito sucessório do cônjuge e do, do companheiro, eles meio que ficaram iguais, né, gerando confusão, e de uma certa forma ele só vai ser superado a partir do momento em que surge o Código Civil de 2002, por intermédio do artigo 1721, em que esse artigo ele prevê um sistema sucessório próprio para a união estável, né, em que para o casamento já vai ser aplicado um outro artigo, que vai ser justamente o artigo 1829. Então, o Código Civil ele procurou fazer essa divisão, tirar essa confusão do sistema sucessório, né, em que cada entidade teria o seu sistema próprio. E também o Código Civil de 2002 ele foi importante porque ele ele considerou o cônjuge como herdeiro necessário, então o cônjuge ele não pode mais ser afastado por intermédio de um testamento, né, de acordo com o artigo 1845, e também houve a extinção do usufruto vidual do cônjuge, né? Então, dessa forma, o artigo 1721 ele foi considerado como plenamente eficaz, né, produzindo seus efeitos até o período de 2017. Porém, em 2016, de uma certa forma, doutrinadores eles consideravam que o artigo 1721 ele era de uma certa forma prejudicial, né? De uma certa forma eles entendiam que existia uma hierarquização de que o casamento seria superior ao a união estável, né? Porque o sistema sucessório trazido pelo artigo 1721, ele previa que quando o companheiro ele concorresse com os ascendentes e os colaterais, né, que seriam e os colaterais, de uma certa forma, era garantido ao companheiro sobrevivente um terço da herança. E para os demais seriam atribuídos dois terços. Então quer dizer que no caso dos colaterais, se fosse concorrer com os colaterais, então o companheiro sobrevivente ia receber apenas um terço e os colaterais ia receber dois terços, então quer dizer que ia receber mais do que o próprio companheiro sobrevivente. Então, muitos doutrinadores, eles criticavam essa ideia porque dava a entender que houve um retrocesso no direito sucessório do, é, do, do companheiro, né? Retomando praticamente as ordenações filipinas, em que os colaterais recebiam uma benesse maior, né, do que os próprios cônjuges, né, daquele período. Então, por isso que foi questionado o artigo 1721 a partir de 2016. Mas, em 2017, né, essa questão foi realmente levado ao Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, né, em que houve o recurso extraordinário 878.694 de Minas Gerais, em que foi questionado se realmente o artigo 1790 não seria inconstitucional pelo fato de ele prever um sistema sucessório mais um sistema sucessório de certa forma mais ruim quando comparado com o do cônjuge, né,
que era aplicado o artigo 1829, que tinha a garantia de pelo menos aí metade dos bens. Então, dessa forma, nesse recurso que foi levado ao Supremo Tribunal Federal, teve por atuação também nessa questão duas associações, né, consideradas importantes de destaque nos dias de hoje, que foi o IBDFAN, em que uma associação que prevê o direito de família. Ele entendia pela inconstitucionalidade do artigo 1790, e tem a DEFAS, né, que ele é uma associação do direito da família e das sucessões, que eles compreendiam que o artigo 1790 ele deveria ser considerado constitucional pelo fato de fazer essa divisão dos dois institutos, né? Porque são entidades diferentes, então deveria ter regramentos realmente diferentes. Mas a Defas ela reconheceu que de uma certa forma estava atendendo para a inconstitucionalidade, e ele questionou ao Supremo Tribunal Federal se realmente for dada a inconstitucionalidade ao artigo 1790 e aplicado o artigo 1829, que era aplicado também ao cônjuge, que então, a partir de então, né, tanto o cônjuge quanto o companheiro seria considerado herdeiros legítimos, né, pelo fato de aplicar o artigo 1829 para ambos os institutos. Se o artigo 1845, que prevê os herdeiros necessários, também seria aplicado ao caso dos companheiros. Mas o STF ele deu como resposta que não foi um assunto, né, discutido, não foi uma questão abordada, não foi objeto de pedido, né? Então, praticamente, ele falou que não poderia falar a respeito de um assunto, né, que não foi abarcado dentro dos próprios autos. Então ficou uma situação em aberta, e nos dias de hoje nós não sabemos exatamente se realmente aplica-se o artigo 1845 aos companheiros. Mas, em relação à aplicação do artigo 1829, que prevê os herdeiros legítimos, foi realmente reconhecido a inconstitucionalidade do artigo 1790, e foi publicado inclusive a repercussão geral de número 809, afirmando esse posicionamento. Então, a partir desse momento, né, a maioria dos julgados que foram levantados de 2017 até 2021 realmente tem efeitos essa ideia de considerar tanto o companheiro quanto o cônjuge como herdeiros legítimos, mas também verifica-se que a maioria dos julgados, que são esses julgados de 2018 a 2019 que eu trago, que reconheceram o companheiro, inclusive, como herdeiro necessário, né, que abarca aí o artigo 1845. Mas, assim, assim, é importante destacar que em 2018 surgiu o enunciado 641 do Conselho de Justiça Federal, da 8ª Jornada de Direito Civil, que prevê o seguinte: a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, não importa a equiparação absoluta entre o casamento e a união estável. Estendem-se à união estável apenas as regras aplicáveis ao casamento, que tenha por fundamento a solidariedade familiar. Por outro lado, é constitucional a distinção entre os regimes, quando baseada na solenidade do ato jurídico que funda o casamento ausente na união estável. Por intermédio desse enunciado, de uma certa forma, pode-se extrair que, para fins do direito das famílias, quando se fala sobre a constituição de cada entidade, de fato, não pode se fazer uma equiparação absoluta, uma igualdade absoluta, visto que o casamento ele passa por um rito solene, ele tem atos solenes para serem cumpridos, para ser constituído esse tipo de família. E a união estável, na verdade, ele não tem essa solenidade. Às vezes, o simples fato de estarem convivendo e, no decorrer do tempo, preencher alguns requisitos do artigo 1723 do Código Civil, quando preenchido aqueles elementos, aí sim poderia se falar que houve a união estável, mas não precisa se passar por uma escritura pública, não precisa ter pacto antinupcial com antecedência de um intervalo de tempo, não tem essa solenidade na união estável. Então, cada entidade familiar tem a sua forma de constituição, né? Porém, eles fazem a ressalva de que há possibilidade, né,
de se fazer a igualdade dos sistemas sucessórios. Na questão do direito sucessório, eles dizem que é possível é, aplicar a igualdade, né? Tanto para o cônjuge, o que vale para o cônjuge vale para o companheiro, quando há um fundamento da solidariedade familiar. Então, no total, compreendo que, tipo, eles realmente que eles têm diferenças na questão no direito de família, eles são diferentes, mas no direito da sucessão eles podem ser de uma certa forma igualados, mas é uma situação que eu não concordo, justamente porque de uma certa forma estaria se mitigando, né, estaria se reduzindo as diversidades de família que de repente poderia contemplar alguns dos cidadãos. Então, de repente, uma pessoa que queria constituir união estável porque tinha o artigo 1790 vigente à época, praticamente ele vai perder o interesse de constituir essa modalidade de família que é a união estável. Então, de uma certa forma, se estaria restringindo as diversidades, né, de família. Então, no sentido, na minha conclusão geral, eu, eu entendo que, de uma certa forma, é, acabo indo contra a maioria o entendimento da maioria dos julgados, mas, né, eu acabo realmente tendo a conclusão de que deveria se proteger melhor as diversidades de as diversidades de sucessão, né? Em que cada tipo de família realmente teria um sistema sucessório a fim de atender o que cada cidadão achar que é melhor. Então, quanto mais diversidades, melhor seria para os cidadãos poderem optar por alguma delas. Então é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até mais.